Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz de Cristo esteja aí com você nesse dia. Eu desejo que as bênçãos do céu recaiam sobre a tua vida hoje de uma maneira tão suave, mas tão profunda, que hidrate a tua alma e que você sinta Jesus bem pertinho de você e que os anjos do Senhor te acompanhem e te protejam. Que Deus abençoe muito o teu lar, a tua vida, que Deus abençoe a tua família e olha, que Deus te livre da bondade dos bons. Eu vou te explicar um pouquinho melhor essa frase na meditação de hoje. Que Deus te livre da bondade dos bons. Bom, que frase interessante, né? Que Deus me livre da bondade dos bons. Eu vou te explicar aqui uma coisa. Tem um texto bíblico bastante conhecido, tá? 1 Coríntios 13, 1 a 3, diz o seguinte, é um texto lindo, olha só o que diz. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Que coisa. O apóstolo Paulo está dizendo aqui coisas bem significativas. Ele está dizendo o seguinte, olha, ainda que você tivesse contato diário com os anjos, né, com os seres ministradores da parte de Deus, ainda que você tivesse todo o conhecimento, né? Você fosse, assim, sabe, pleno de conhecimento de botânica, biologia, física quântica, ainda que você tivesse tido a oportunidade de ler toda a literatura clássica do mundo, os grandes best-sellers, ainda que você tivesse um raciocínio matemático, lógico, absurdamente acima da média, sem amor, não vale nada. Ainda que você tivesse fé, sabe, para mover montanhas, sem amor, não vale nada. Se você tivesse o dom de profecia, entender os mistérios e conhecer o futuro, e se você fosse, sabe, o maior líder espiritual deste planeta, sem amor não vale nada. Ainda que você hoje vendesse tudo que você tem, e entregasse para os pobres, para os moradores de rua, sem amor não vale nada. Ainda que você entregasse o seu corpo como sacrifício vivo, ainda que você fosse um mártir e você fosse queimado, sem amor não vale nada. O que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Ele está falando isso para você entender de uma vez por todas que não adianta fazer a coisa certa pelo motivo errado ou com as intenções erradas. Agora você entende um pouco melhor a frase Deus me livre da bondade dos bons? Porque às vezes as pessoas se revestem de uma capa de santidade, sabe, são perfeitas, né? Não tem problema dentro de casa, são pessoas com uma mística ao redor dela, onde as pessoas acham que ela tem um contato com Deus de tal maneira que ela tem poderes sobrenaturais, porque você já viu ela expulsando demônios, você já viu ela curando, você já viu ela fazendo coisas extraordinárias, falando em línguas estranhas, e você pensa, esse é um homem de Deus. Entenda, sem amor não vale nada. O que eu quero dizer com isso? Gente, a palavra amor na Bíblia e Deus são palavras intercambiáveis. E o que quer dizer isso? Quer dizer que todas as vezes que você ler amor, você pode substituir por Deus. Então, mesmo que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver Deus, não vale nada. Ainda que eu desse os meus bens e vendesse, entregasse tudo para os pobres, sem Deus não valia de nada. Ainda que eu curasse, profetizasse, se eu não tiver Deus, não vale nada. Tá assim de gente que faz coisas certas com a intenção errada, a intenção maligna, a intenção oculta por manipulação. A pessoa é gentil porque ela tem interesses escusos, escondidos, obscuros. A pessoa te oferece empréstimo, te oferece dinheiro, sabe, a pessoa te ajuda. Mas se ela não tiver Deus dentro dela, você pode ter certeza, aquela bondade se levantará contra você. Por isso eu disse, Deus me livre da bondade dos bons, daqueles que se sentem poderosos, daqueles que se sentem vitoriosos, daqueles que se sentem... Não. Sabe, eu quero a bondade daqueles que têm Deus, porque Deus é bom. Eu não sou nem você, mas Deus é bom. Então, querido, deixa eu falar uma coisa para você, jamais se impressione com as atitudes dos homens. Porque aquele faz doações de alto valor, o outro ele prega, o outro canta, o outro não sei o que, o outro profetiza, Não. A tua confiança está em Deus. Não idolatre o homem. Abaixe suas expectativas em relação a pastores, padres, líderes religiosos. Entenda uma coisa, todos somos pecadores.
E não é porque alguém faz uma bondade que ela é de Deus. Não é porque a pessoa faz uma coisa certa que ela é de Deus. Por exemplo, Hitler amava os animaizinhos, tinha cachorros, tinha uma verdadeira devoção pelos animaizinhos. Querido, é certo a gente amar a criação de Deus. É certo a gente se encantar com os passarinhos, com o gatinho, com o cachorrinho, com o cavalinho. Isso, sabe, esses animaizinhos são um presente de Deus para nós. Então, era certo Hitler amar os animaizinhos? Era. Mas ao mesmo tempo ele era um demônio. Hitler era vegetariano. É bom ser vegetariano. Claro que é. Mas você entende que até os piores de nós fazem coisas boas? Então não se encante com a bondade de nenhum ser humano, porque não há nenhum ser humano bom. Nós precisamos aprender de uma vez por todas a fazer a coisa certa pelo motivo certo. Você quer dizimar aí na sua igreja? Dizime. Mas você precisa fazer isso com a intenção certa. A gente não paga dízimo. A gente devolve o dízimo porque tudo vem de Deus, tudo pertence a Ele. Então a gente devolve o dízimo. Isso é expressão de gratidão. Nunca faça uma oferta na sua igreja, aí onde você mora, para você obter qualquer favor de Deus. Deus não se compra, Deus não se vende. Então nós precisamos fazer a coisa certa, pelo motivo certo. Nós devemos ser gentis com as pessoas? Claro. Devemos ser bondosos? Claro que devemos. Pacienciosos? Claro que devemos. Mas que as intenções do teu coração estejam em harmonia com as tuas ações. E que você esteja atento à bondade dos bons. Que Deus te proteja da estratégia que o diabo usa de usar pessoas para fazer o bem a você com o intuito de que aquilo depois se torne um laço para te aprisionar, para te oprimir, para te constranger. Querido, aqui a gente ora, intercede. Aqui nós oramos ao Deus vivo para que Ele nos dê forças até que Cristo Jesus volte a essa terra. Que Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre. Obrigado a cada um de vocês pelo tempo, por sempre compartilharem essa mensagem. Que Deus te abençoe sempre. Vamos juntos agora orar ao Senhor. Bondoso Pai, ajude-nos a fazermos a coisa certa pelos motivos certos. Por isso, liberte-nos, Senhor, do egoísmo, do egocentrismo. Liberte-nos, Senhor, da vaidade. Liberte-nos, Senhor, desse conhecimento maligno que tenta manipular, tenta conduzir outras pessoas a fazerem aquilo que nós queremos através de uma pseudo-piedade e bondade. Por favor, Senhor, livra-nos de pessoas assim e que jamais sejamos assim. O Senhor está vendo cada pedido de oração sendo escrito. E nós imploramos que o Senhor nos atenda segundo a Tua bondade, segundo o Teu perdão. Que as Tuas misericórdias estejam se renovando nesse dia. Que tenhamos a alegria da Tua companhia em tudo que fizermos. Venha nos proteger, venha nos socorrer. Proteja nossos filhos, proteja a mente deles, o coração e o corpo. Cuida de cada um aqui, Senhor, que precisa de libertação, que precisa de renovo. Por isso, Senhor, toma-nos em Tuas mãos. Em nome e por amor de Jesus. Amém.